a relevância da história da igreja para os dias de hoje. Esse é o assunto do Palavra Amiga com o pastor Reginaldo Carvalho. Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus amados. Nós vamos meditar neste momento sobre um texto e também sobre um período da história muito importante. O texto da Palavra de Deus está no Salmo de número 78 e o período diz respeito à Reforma Protestante e à história da Igreja de um modo especial. Mas nós queremos também falar alguma coisa sobre a Reforma Protestante do século XVI. O texto do Salmo 78, versículos 3 e 4, dizem assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. É isso que diz aqui de forma muito explícita e direta a palavra de Deus sobre a importância da história. Um homem dizendo que aquilo que aprendeu e aprendeu dos seus antepassados, do seu pai, do seu avô, não encobriria, não deixaria de comunicar às futuras gerações, de maneira especial ao seu filho, aos seus netos, enfim, à sua posteridade. Não apenas nesse trecho da palavra de Deus, mas nós podemos passear pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento também e observarmos isto, que Deus, Ele contou uma história, Ele se envolveu com a história, há uma história que foi contada, e história real, não história fictícia, não história inventada, mas uma história concreta, real mesmo, palpável, e essa história, que é a história do grande amor de Deus e da sua salvação, tem sido contada de geração em geração. O Antigo Testamento repete essa história, o Novo Testamento se vale dessa história. A Bíblia sempre, quando fala sobre a fé, fala da fé histórica dos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Isso é muito importante e precioso, muito importante e precioso. O cristianismo, de maneira especial, tem uma longa história. São 2 milênios de muitas realizações de Deus. Certamente que também é uma história de erros, é uma história com algumas incoerências, com alguns atropelos, com a evidência de pecados, mas não porque Deus realizou tais coisas, mas porque o homem, não ouvindo a voz do Senhor, não ouvindo a sua palavra, cometeu esses erros e esses pecados. Será que nós realmente podemos aprender com a história? A história é relevante? Sim, podemos e devemos aprender com a história, e a história é muito relevante, ela é muito importante, por 4 razões que eu gostaria de salientar. A primeira é porque a história nos ensina sobre os acertos do passado. A história da igreja é uma história, tanto da igreja a partir do Novo Testamento, como a história do povo de Deus no Antigo Testamento, é uma história que narra muitas lutas, muitas heresias e muitos erros que quiseram adentrar a igreja, a comunidade dos salvos. E nesse aspecto, a história nos ensina sobre os acertos de homens e mulheres de Deus que se levantaram para dizer não aos erros, aos desvios e tudo quanto não era proveniente do Senhor nosso Deus. Só para nós termos uma ideia, os célebres concílios da igreja, isso a partir da era cristã, que se posicionaram contra grupos e segmentos da própria Igreja de Cristo que negavam aspectos fundamentais daquilo que a Bíblia, daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, quando negaram a divindade de Jesus Cristo, quando negaram a soberania de Deus, num célebre concílio de 325, chamado Concílio de Nicéia, ali foi ratificado aquilo que nós cremos e confessamos sobre a Trindade, o Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, sobre a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Então nós aprendemos isso na história. Nós somos herdeiros de um legado imenso, de muitos acertos do passado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas também, em segundo lugar, a história nos ensina sobre os erros do passado. A Igreja de Cristo, ela é tanto divina, ela é tanto espiritual, ela tem a mão de Deus, a presença do Espírito, mas a Igreja também tem, infelizmente, a ingerência humana.
E homens, quando não obedecem à palavra, quando se tornam ou querem se tornar senhores da igreja, aí os erros, eles acontecem, eles florescem e eles se espalham e podem se espalhar. A igreja teve muitos períodos de turbulências e de erros terríveis. Quando nós olhamos para o passado, não adianta apenas jogar pedra e dizer, olha que geração perversa e terrível. Nós precisamos aprender com esses erros. Precisamos aprender quais foram as razões que levaram a igreja e que levaram estes homens a se desviarem tanto, a tal ponto de descaracterizar completamente a igreja de Cristo, quase nem se reconhecer a igreja do Senhor, infelizmente. Então a história vai nos ensinar sobre isso e precisamos olhar para o passado e aprender com a história sobre esses erros. Mas também a história nos ensina que não há nada de novo na igreja. Às vezes nós ouvimos aqui, ali e acolá, algumas pessoas falando ou querendo expressar que descobriram algo absolutamente novo, inusitado, revolucionário para a igreja. E na verdade não há nada de novo debaixo do céu, como já disse Salomão há 2000 e poucos anos, há quase 3000 anos atrás. Não há nada de novo. Aquilo que nós vemos hoje como modismos, como ventos de doutrina, na verdade há raízes bem antigas no passado da Igreja de Cristo Jesus. Então a história nos ensina que não há nada de novo e a gente precisa prestar muita atenção e cuidado também com isso. Mas também a história nos ensina que não há nada de novo no ser humano. Temos às vezes a tendência de imaginar que a nossa época é a pior das épocas, ou então imaginar ou pensar que a nossa época é a melhor das épocas. Na verdade, não há nada de novo debaixo do céu, como nós dissemos, e o ser humano, em essência, continua sendo o mesmo. O ser humano de hoje, do século XXI, é tão carente de Deus, é tão carente das verdades eternas da palavra de Deus, é tão necessitado da presença de Deus em seu coração, como foram os homens de 2000, 3000, 4000 anos atrás. Então a história vai nos mostrar isso. E de que forma? Porque vai nos mostrar por causa dos erros que se vê em todos esses tempos, no decorrer de todos esses séculos. O ser humano continua absolutamente o mesmo ser. O que ouvimos e aprendemos, disse aqui o salmista, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Nós temos muitas histórias para contar. As histórias das Escrituras, as histórias do amor de Deus, as histórias fascinantes que se encontram nas Escrituras Sagradas. Todas elas devem ser lidas e ouvidas pela fé. E com a fé e por meio da ministração do Espírito Santo, seremos muito edificados, abençoados e transformados. É minha oração que você ouça a velha história, a velha sempre nova história do Evangelho de Jesus Cristo. Minha oração e meu desejo é que Deus o abençoe rica e abundantemente em o nome de Jesus.